Bom dia, Aline do canal Burgonha, canal que fala de vinho, turismo e gastronomia. E como prometido, nós vamos falar da complexidade do vinho, né? O que é um vinho complexo, tá? Antes de eu entrar no assunto propriamente dito, eu fui em 2 dicionários pesquisar a definição da palavra complexo. Então, o primeiro, o Robert, ele me diz que complexo é algo que reúne vários elementos diferentes. E o dicionário Larousse vai dizer que complexo é algo que contém várias partes de elementos combinados de uma maneira que não é clara. Então, a complexidade, né, é uma qualidade, mas é uma qualidade que não é simples de eu definir. Eu acho até que muitas vezes vocês sentem isso no paladar. Assim, pela minha experiência, faz 11 anos que eu dou assessoria para brasileiros aqui. Para quem me conhece sabe que nas degustações eu não gosto de eu falar isso é isso, até porque é subjetivo, mas eu gosto de ouvir o que vocês têm para me falar, e aí a troca eu acho que ela é muito mais rica. E muitas vezes tem vinhos que, lógico, que são menos complexos, mas tem outros que são bem mais complexos, e muitas vezes vocês me falam, mas eu sinto isso, aí de repente eu falo, então espera mais um pouquinho, deixa na taça mais um pouquinho. Aí vocês sentem outros aromas, e fica algo assim, fica um conjunto de aromas, não é um aroma só. E é exatamente isso a complexidade. É difícil achar um só aroma, é difícil ter um só gosto no paladar. É uma combinação harmoniosa. Por que eu falo harmoniosa? Porque não pode destoar. É como um balé. Quando nós assistimos o balé, as dançarinas, elas estão harmoniosas entre elas. É uma coreografia que não é fácil, complexa, mas que junto fica maravilhosa. E é isso um vinho complexo. É um vinho que ele vai ter vários, né, aromas e sabores, e à medida com que ele vai oxigenando, à medida que vai passando o tempo, ou seja, à medida que a coreografia vai continuando, essa complexidade ela continua também, tá? De outras maneiras, evoluído, porque o vinho é isso, né? À medida com que eu deixo na taça, outros aromas vão surgindo. Então, isso é a complexidade do vinho. É um vinho que não é... É lógico que tem que ter o equilíbrio, por isso que eu falo que a complexidade é uma qualidade, mas o equilíbrio é importante, né? Ou seja, ele é importante, o equilíbrio num vinho complexo, porque é isso justamente que vai deixar ele harmonioso. Se eu tiver uma falta de equilíbrio, né? Aí a complexidade ela pode existir, mas a minha harmonia já começa a se perder. Vai prejudicar a complexidade no vinho. Então, na Borgonha, eu falo da Borgonha porque é a minha especialidade, na Borgonha, muitas vezes, isso é devido ao terroir, que se vocês não vierem ainda degustar, tem que vir. Por quê? É a mesma uva, ou é Chardonnay, ou é Pinot Noir, basicamente, né? Muitas vezes um produtor autêntico, que é onde eu gosto de levar vocês, seja do Borgonha ao Grand Cru, eles vão fazer da mesma maneira, né? O que vai mudar às vezes é um pouquinho do tempo de tonel, ou seja, são coisas mínimas, mas que não é isso que vai influenciar. Aí você percebe a qualidade do solo, né? E o solo, então, aí vocês vão perceber a complexidade, que se o produtor, ele respeita o solo, ele respeita tudo isso, vocês vão achar essa complexidade aí no vinho. Mas como eu sempre repito, eu acho que isso, aprender a achar, como eu abordei anteriormente o assunto da mineralidade, agora eu tô falando da complexidade, do que é um vinho complexo, aprender isso é à medida que nós vamos degustando. A única maneira de treinar o nosso paladar é degustar, como tudo. A única maneira de você conseguir é como esporte. Se você não, no começo você sofre muito mais. À medida com que você se habitua, você consegue fazer mais, você consegue fazer outros tipos de exercício. E no vinho é a mesma coisa. É habituar teu paladar. É cada vez mais habituar, né, a degustar. E quanto mais vocês vão ter meios de comparação, mais vocês vão achar esses elementos, tá? Então, a complexidade, para tentar simplificar aí, né, para vocês, que muitas vezes eu acho que vocês sentem, o que vocês não conseguem às vezes é traduzir, né? Muitas vezes nós sentimos isso, mas a gente tem medo às vezes de colocar palavras naquilo que nós estamos sentindo. Então, muitas vezes é isso que vai acontecer. Outra coisa importante é se deixar, né? É degustar, é entender o que eu gosto ou não gosto é a pergunta, mas realmente é tentar assimilar com calma o que vocês estão sentindo nesse vinho. Não tem erro, não é errar, é aprender. Eu acho que tudo aquilo que nos dá prazer e que eu quero ir mais longe, eu quero aprender mais, é degustando, é fazendo, é repetindo, não tem erro, é algo que é subjetivo, inclusive, né? A complexidade, ela existe, mas os aromas depois, o que eu vou sentir,
é algo que vai depender, eu falo da memória olfativa de cada um, né? Então eu comparo, por exemplo, um vinho complexo com um grande prato, né, de um grande chefe. Então vamos supor, ele vai usar um elemento, vamos pegar uma carne, por exemplo, como o prato principal, e ao redor dessa carne eu vou ter os acompanhamentos, eu vou ter um molho, eu vou ter um tempero, eu vou ter algo que um mínimo tempero que ele usou, né, que ele fez, um toque de alguma coisa, e pronto, e deixou esse prato sublime, harmonioso e complexo, porque muitas vezes você fala, eu tô comendo isso, mas eu sei que tem esse elemento, eu sei que tem esse, mas tem alguma coisa que eu não consigo sentir, mas é maravilhoso. Então é isso e a complexidade que nós vamos encontrar em vários elementos, tanto na culinária quanto no vinho. Então no vinho, o caso, o produto principal, né, o meu protagonista é a uva, mas um vinho simples, ok, eu vou sentir a fruta só. Agora um vinho complexo vai muito mais além da fruta. Eu tenho a fruta, mas eu tenho outros aromas, eu tenho outros aromas, né? Eu tenho outro no nariz à medida com que eu vou analisando, né? O meu olfato, isso vai se evoluindo à medida com que ele vai envelhecendo. Ou evoluindo na própria taça, esses aromas vão se evoluindo, mas a complexidade ela não vai embora, a complexidade ela tá lá, tá? Então essa é a definição, acho que mais simples de complexidade, tá? Então é algo que não é explícito logo de cara, é vocês que vão descobrindo, né? É isso que pouco a pouco nós vamos descobrindo. Assim como na culinária, na moda também, isso é muito explícito também, né? Por exemplo, na moda, porque a moda, por exemplo, os grandes, né? A alta costura, eu gosto muito de comparar os vinhos da Borgonha com a alta costura. Às vezes não é simples, você fala, não, mas tem um charme, né? Tem uma intensidade, mas não é simples. Então, a complexidade, ela é ao contrário da simplicidade. Muitas vezes na degustação vocês falam, é um vinho simples, é um vinho curto. Então, a complexidade vai ser o contrário disso. Então, eu gosto de associar a complexidade com a diversidade e a intensidade. Eu gosto de, em geral, se o equilíbrio está perfeito, a harmonia está perfeita, eu vou ter uma harmonia perfeita, então, entre tudo isso, a diversidade, né, a profundidade e tudo harmoniosamente. E mesmo quando ele envelhece, mesmo quando ele evolui, essa complexidade ela vai continuar. Espero que vocês tenham gostado e à très bientôt!